Se você tem a sua Bíblia, nós vamos lá para João no capítulo 1, o versículo 29, que eu quero ler um versículo só para você, para nós falarmos um pouquinho do Cordeiro Santo de Deus. E falar qual é a importância do Cordeiro na história da nossa vida, da humanidade. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Para você que está online, seja bem-vindo à casa do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, pega o suco e o pão para daqui a pouco nós cearmos. A palavra de Deus diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só até aí por enquanto. Porque aqui nós estamos falando onde João Batista está ali batizando nas águas e ele tem muitas pessoas vindo ao deserto para ser batizado por ele. Ele então tem uma mensagem poderosa e dura ao mesmo tempo. Imagine só alguém levantar te acusando. Imagine só alguém levantar e falar: você é errado, você fez isso, você vai para o inferno, arrependa, raça de víboras. Nossa, não tem como falar com mais amor? Era esse o amor que João Batista tinha, essa paixão por alguém que estava andando errado e deveria se arrepender. E às vezes você precisa falar duro assim com alguém, né? Você não está vendo? Abra o seu olho. E é isso que João Batista estava falando, só que o interessante da história é que nesse momento aqui no capítulo 1, verso 29, ele olha distante e ele vê Jesus vindo caminhando. E então ele olha para aquele povo que estava ali desesperado e ele fala assim: ei, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem entendeu aquele momento, ficou assim: ufa, eu não vou ter que ir para a cruz. Mas muitos não entenderam e é por isso que hoje eu quero explicar para você a importância do Cordeiro Santo de Deus. Porque quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia, o Evangelho, todas as Escrituras, o centro da palavra de Deus é Jesus. Você encontra Jesus no Antigo Testamento, você encontra Jesus no Novo Testamento. E se você não encontrar Jesus em Gênesis ou em Apocalipse, ou de Gênesis a Apocalipse, você está perdendo o sentido do porquê a Bíblia foi escrita. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Êxodo no capítulo 12, deve aparecer aqui para você daqui a pouco. A Páscoa que celebravam lá não é a Páscoa que nós estamos celebrando hoje. E você sabe que a Páscoa não é o ovo de Páscoa, né? A Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. E no Antigo Testamento, a Páscoa foi estabelecida no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito para levar para a terra prometida. O povo estava de escravidão ali 400 anos ou mais. E esse povo para sair do Egito, Deus fala: vou estabelecer com vocês a Páscoa. Por quê? Porque quando nós formos sair do Egito, eu vou enviar o anjo da morte. E ele vai ter que matar todos os primogênitos de Israel, do Egito. Mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão sacrificar um animal, vocês vão pegar o sangue dele, vocês vão passar no portal das suas casas, e onde o anjo vê que a casa tem ali o sangue do cordeiro, no portal da casa, esse anjo vai pass over. A palavra no original hebraico é passage, que no inglês fica mais ou menos parecido, né? É pass over, ou passar por cima. Então o que Deus estava falando para o povo ali é: quando vocês fizerem isso, consagrando a sua casa ao Senhor, o anjo da morte que virá para o Egito não é para destruir eu e você, é para destruir aquele que não tem o sangue do cordeiro. Aí o anjo da morte vai passar e ele não tem autoridade nenhuma sobre a casa de alguém que tem o sangue do cordeiro. E quando esse anjo da morte passa por cima, ele passava por cima de todas as casas dos hebreus que estava consagrando ao Senhor. Essa era a Páscoa do Antigo Testamento. E no versículo 13, para você ver que existe na Bíblia, em Êxodo no capítulo 12, verso 13, diz assim: olha, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, eu passarei adiante. Essa palavra passarei adiante é a palavra passage, que é pass over, passar por cima. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito.
E o sangue do cordeiro nos portais da casa aqui, ele livrava cada um da morte. Livrava o povo de Deus ali. Agora, uma coisa é você matar um cordeirinho e passar o sangue dele no portal da sua casa. Você teria coragem de fazer isso? Se fosse necessário hoje? Matar um animalzinho e passar ali o sangue no portal da sua casa. Eu faria. Tranquilo. Agora, a história que no Antigo Testamento, ela traz a figura do Cristo, ou do Cordeiro Santo, é a história da vida de um homem que chama Abraão. Que Deus não falou assim, Abraão, sacrifica um animalzinho para mim. Deus falou assim, eu quero o seu filho. Aí agora eu não vou nem fazer a pergunta se você teria coragem de matar o seu filho e passar o sangue dele nos portais da sua casa. Porque eu ia chamar a polícia agora para prender você. O que Deus pede para Abraão aqui é, Abraão, você pediu o seu filho, na velhice eu te dei, mas agora aquilo que é mais precioso para você, eu quero que você me entregue. Abraão não questionou. Abraão falou, Isaac, pega a lenha, joga nas costas, vamos subir o monte, porque nós vamos sacrificar ao Senhor. Ele teve a obediência. Então Abraão, ele teve o duro privilégio de fazer parte da figura perfeita no Antigo Testamento do sacrifício do Cordeiro Santo que viria no Novo Testamento. Então a história de Abraão é, Deus promete, Deus cumpre, Deus concede ali o filho e Deus pede o sacrifício de volta. Mas aí, naquele exato momento em que Abraão prepara todo o sacrifício ali, ele coloca o seu filho e ele levanta ali o machado, ou você usa a sua cabeça aí para você, ou é o facão, para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor fala, stop, pare onde você está. E aí o que Abraão fez? Ele olhou para o lado e ali estava o cordeiro providenciado por Deus. Que figura linda de nós olharmos para isso e ver que quando Deus nos chama para viver uma vida com Cristo, Ele não quer tirar nada de nós. Ele só quer ver se o que nós temos, nós estamos dispostos a entregar na mão dEle. Então o texto de Gênesis no capítulo 22, verso 13, diz assim, Abraão ergueu os olhos e eis que ele viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele foi até lá, ele tomou o carneiro, ele sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Que história linda. Daqui já deu para você ter uma foto daquilo que aconteceria. Isaac, ele representa cada um de nós, que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos. Não importa o seu status, o seu documento, a sua conta do banco, não estaria vivo, se não fosse a misericórdia de Deus. Agora, quem é esse Cordeiro Santo? É essa substituição. O carneiro, aquele substituiu Isaac no altar, assim como Jesus substituiu eu e você no juízo de Deus para a humanidade. Então, quando João, voltando no primeiro versículo que nós lemos, quando João ele escreve o primeiro capítulo aqui, e quando ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava passando uma declaração de conforto para as pessoas. Ei, aí está aquele que vai substituir vocês no dia do sofrimento. Aí está aquele que proveu para vocês no momento em que você achou que você não daria conta. Então, todos os momentos em que nós chegamos no nosso limite, Deus, Ele provê. O nosso problema é sermos ansiosos demais e querer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer na nossa hora. Eu quero a resposta e eu quero agora. Mas a provisão divina para Abraão fez com que ele estabelecesse naquele lugar ali um altar chamado Jiré, que é um altar que é o Senhor proverá, ou o Senhor proveu. Ele fez um altar ao Senhor naquele lugar. Sabe o que Deus está pedindo de nós? Que nós venhamos estabelecer um altar onde Ele providenciou. Porque às vezes o que acontece com nós é a ingratidão entrar no coração quando já não precisa sacrificar o filho mais. Abraão poderia muito bem sacrificar, falar, tá aí, é seu,
passei aperto, pensei que eu ia ter que matar meu filho, o Senhor me livrou, tá, aí estou indo embora. Não, ele falou, deixa eu honrar o Senhor aqui, porque é o Senhor que providenciou isso aqui. Eu estava conversando com alguém hoje, e essa pessoa falou, pastor, eu estou passando por essa fase na minha vida, mas está difícil, mas agora eu encontrei uma solução, e eu sei que eu vou sair disso, porque eu sei que o Senhor vai me permitir eu contar essa história para alguém um dia. Sabe, o que é contar a história para alguém um dia? É você querer levantar um altar para o Senhor. Porque se o Senhor me livrou da morte e eu testemunho isso para alguém, eu levantei um altar para o Senhor. Agora, se o Senhor me livrou da morte, se o Senhor me tirou das prisões, se o Senhor me liberou um documento, se o Senhor abriu um emprego, e eu falo, mas também eu estudei, né? Também, se eu não fizesse isso, nós deixamos de levantar um altar para o Senhor. Agora, quando você retribui toda a glória, toda a honra a Ele, aí sim Ele estabelece ali com você uma aliança. Porque o que Ele fez com Abraão? Falou, Abraão, olha para essas estrelas, olha para essa areia no mar, assim será a sua descendência. Deus prolonga os anos de vida daqueles que começam a levantar altares em lugar de testemunho. Glórias a Deus. Em Romanos 8:32 diz assim, olha, aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Jesus é a provisão divina para suprir as necessidades espirituais, minha e sua. E às vezes, por mal interpretar o Cordeiro Santo, nós achamos que Jesus não é o suficiente. Já ouviu aquela frase? Ora para você ver e não trabalha não. Às vezes nós queremos colocar Jesus mais isso, Jesus mais isto. E por mal interpretar Jesus, nós deixamos de segui-lo, nós deixamos de honrá-lo. Sabe por quê? Porque nós queremos o Jesus que cura a nossa dor de cabeça. A gente quer o Jesus que paga a nossa conta sem a gente levantar a bunda do sofá para trabalhar. A gente quer o Jesus que faça com as coisas ficam fáceis. Sabe o que Jesus fez por mim e por você? Ele foi para o madeiro, ele foi crucificado, ele derramou todo o sangue ali por mim e por você, e a sua dívida eterna foi paga. E se isso não for o suficiente para você honrar, servir ele o resto da sua vida, você não vai encontrar outro Jesus. O Jesus verdadeiro é aquele que resolveu a nossa dívida eterna. Não é aquele que vai te dar milhões. Os milhões ele vai abençoar se você levantar e fazer sua parte. A Páscoa é a provisão divina para livrar o ser humano pecador. Essa é a Páscoa, é o desviar da ira de Deus. Da mesma forma que o anjo no capítulo 12 de Êxodo passava por cima da casa de todo aquele que tinha o sangue nos portais, agora a morte ela tem que passar por cima de cada um de nós, mas não pode tocar. Porque o sangue de Cristo está nas suas veias. O sangue de Cristo te purifica de todo mal. Então não tem para que ter medo, porque o ser humano só pode fazer algo com isso aqui, que vai voltar para o pó, se Jesus não voltar e me arrebatar. Mas com a minha alma, ele não pode fazer nada, porque um dia eu entreguei minha vida para Jesus, e a minha vida está segura nele. Aleluia, eu espero que você tenha entregado a sua vida para Cristo um dia, e se você não fez, hoje vai ser a sua oportunidade. Quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão ele só pôde ver a imagem do Cordeiro de Deus, porque ele estava disposto a entregar o seu melhor. Então quem entrega tudo, encontra o Cordeiro. Sabe qual é a frustração do meio crente? A frustração da pessoa que conhece Jesus? É que ela não encontrou o Cordeiro. Ela quer ir na igreja e ela quer que a igreja supra as suas necessidades. Ela quer ir na igreja e ela quer que a igreja tenha as coisas do jeito que ela espera ter. Porque ela não encontrou o Cordeiro.
Porque quando você encontra o Cordeiro, você entra numa igreja que não tem piso e você adora. Não tem som e você adora. Tem um pastor que está gritando porque não tem um microfone e você adora. Não tem luz e você liga o seu celular ou liga a velinha e vai adorar. Sabe por quê? Você não está ali por causa de nada do que está acontecendo. Você está ali por causa do Cordeiro Santo que entregou a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Ele merece uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Então quando João Batista, ele olha de longe, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando, você pode ficar tranquilo. Porque às vezes o que nós recebemos é uma acusação de Satanás. Está vendo? Você é isso. Está vendo? Você não consegue. Está vendo a sua vida como é? As pessoas não te amam. Você não se encaixa em lugar nenhum. Você já viu que você viaja, você faz isso, faz aquilo e nada está satisfeito? Isso são acusações de Satanás. Mas quando é uma exortação espiritual de alguém que conhece o Cordeiro, ele fala assim, arrependa a raça de víboras, mas logo depois ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não estava acusando ninguém sem uma possibilidade daquelas pessoas se arrependerem. Eu e você temos que ser misericordiosos assim com as pessoas, porque às vezes nós queremos apontar o dedo em alguém que precisa de misericórdia. E nós levantamos o nosso dedo para sair apontando o que está certo e o que está errado. Então, quando nós olhamos para essa história de João Batista, nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos um Deus provedor, que não deixou Abraão passar por aquele momento ali de ter que sacrificar o seu próprio filho. Mas Deus deixou ele sentir na pele o que Deus ia sentir, sacrificando o seu único filho. Agora, quando ele fala Abraão, ali está o Cordeiro. Ele está falando para mim e para você, pode levantar Isaac. Porque eu e você éramos Isaac, tá? Você não era Abraão, eu não era Abraão. Deus era a figura de Abraão ali. Nós éramos Isaac. E o machado estava posto para cortar o nosso pescoço. E aí naquele momento, aí entra a figura de Jesus. O Cordeiro que aparece amarradinho ali. Ele vem para o nosso lugar e nós levantamos daí. Então vira para, se você tiver alguém do seu lado, vira para alguém e fala assim, pode levantar Isaac. Chama essa pessoa de Isaac. Pode levantar Isaac. Não precisa de você murmurar, não precisa de você sacrificar, não vai ter morte, porque agora o Cordeiro Santo de Deus já proveu para você, já é hora de nós levantarmos e celebrar. Sexta-feira ficou para trás, onde ele foi crucificado. Hoje é domingo, ele ressuscitou. Ele vive para todo sempre, ele reina. Ele foi exaltado à mais alta posição e ele enviou o teu Espírito Santo para não nos deixar órfãos. Eu quero mostrar para você essa correlação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, uma figura linda que o Senhor me mostrou essa semana enquanto eu estudava, porque o Monte Moriá é um lugar ali da provisão e da redenção de Deus ali. O significado geográfico e teológico do Monte Moriá é esta ligação direta com Jerusalém. É onde Abraão ia sacrificar. Agora, olha que lindo. O local em que Abraão ia sacrificar Isaac, o Monte Moriá, é o local onde ali foi estabelecido o Templo de Salomão. O local onde muitos sacrifícios eram oferecidos todos os dias. E foi também o local que do lado de fora da cidade Jesus foi crucificado. Tudo aconteceu ali, naquela região. Então no Monte Moriá Deus poupou o filho de Abraão, mas no Calvário ele não poupou o seu. No Calvário ele falou, não, agora é o meu sangue. Agora é o meu sangue. Eu não quero que você pense que a salvação vem por você me dar alguma coisa. A salvação é Deus amando e entregando por alguém que não merecia. Essa é a graça. A graça é eu e você merecemos a morte e Ele nos dá a vida. Merecer punição e Ele nos dá a graça. Ele está sempre estendendo as mãos para aquele que reconhece e pede perdão. Então tem uma figura linda que eu quero mostrar para vocês, se a mídia puder projetar aí, os paralelos entre aqui Isaac e Jesus.
Olha que lindo. Em Gênesis, no capítulo 22, como nós lemos, você vê Isaac. Em João, no capítulo 1, você vê Jesus. Agora, o filho prometido foi o único filho de Abraão e Sara. O filho unigênito de Deus foi Jesus. O sacrifício, Isaac levou a lenha nos seus ombros. Jesus, ele carregou a cruz nos seus ombros. A obediência, Isaac foi submetido ao seu pai. Jesus, ele também estava submisso à vontade do Pai. O local do sacrifício, Monte Moriá, em Jerusalém, o Calvário também foi em Jerusalém. O carneiro substituiu Isaac e Jesus substituiu a todos nós. Deus proveu o carneiro e Deus proveu o Cordeiro Santo. A provisão é dele e não minha. A provisão é dele e não sua. Então eu e você devemos olhar para esse Deus e falar: obrigado, porque era para ser eu, mas foi o Senhor. Aleluias. Bendito é o nosso Salvador, que foi morto no nosso lugar, porque ele tinha o poder para vencer a morte. Jesus foi esse Cordeiro Santo que foi sacrificado para nos dar a vida eterna. É como diz em Isaías, no capítulo 53, verso 3 ao 5. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém que, com quem os homens eles escondessem o rosto. Ele foi desprezado e não tínhamos estima dele. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa de quê? Das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas feridas de Jesus é que nós fomos curados. Não é pela minha ferida, não é pela sua ferida. Jesus não quer que eu e você vivemos feridos emocionalmente, fisicamente nos mutilando. Não, é pelas feridas dele que nós não precisamos mais nos mutilar. É pelas feridas dele que eu mais não preciso viver o meu passado, as emoções do passado. Não, Deus nos deu uma vida nova em Cristo. Essa semana é uma semana de nós celebrarmos a vitória de Cristo na cruz. E muitos passam despercebido esse momento. Outros não, outros vêm para a igreja só nesse momento. Mas e os altares? Estão sendo construídos todos os dias? Porque hoje pela manhã, isso aqui estava cheio, tinha 160 pessoas aqui sentadas no culto da manhã. Mas será que semana que vem pelo menos 80? Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Nós devemos honrar a esse Deus por quem Ele é e independente do momento em que nós estamos vivendo. Porque é fácil alguém orar, chorar, dobrar os joelhos quando o filho está à beira da morte. É fácil alguém fazer um propósito de oração quando perdeu o emprego e precisa de uma porta aberta. É fácil alguém orar, pedir oração para a irmã do coque quando precisa daquela resposta. Mas e depois que tem a resposta? Será que vai esperar a necessidade chegar? Ou nós vamos de uma vez por todas adorar esse Deus todos os dias da nossa vida? Esse é o convite para nós. O Cordeiro Santo, ele fez algo que eu e você não precisamos fazer para que nós vivamos em alegria. Um dos últimos textos que eu quero ler com você para nós partirmos para a ceia. É 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 ao 57. Porque aqui, Paulo, ele declara para a igreja em Coríntios, aqui ele fala, olha, onde está, ó morte, a sua vitória? Não existe vitória para a morte, sabe por quê? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas, graças a Deus,
que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus por causa do sacrifício do Cordeiro, e isto é o suficiente para eu e você ficar alegre. O apóstolo João, eu falei um dos últimos, né? Então agora vai ser o último. O apóstolo João, porque o apóstolo João, ele foi discípulo de Jesus, ele foi o discípulo a quem Jesus amava, segundo ele próprio. E o apóstolo João, quando ele vai para essa ilha de Patmos, preso ali, e ele recebe a revelação, que em inglês é Revelation, né? É o Apocalipse, o livro de Apocalipse para nós. Quando ele recebe essa revelação, ele tem a oportunidade de não só ter caminhado com o Cordeiro, não só ter visto o Cordeiro ser sacrificado na cruz, mas agora ele vê o Cordeiro nos céus, no seu trono. Você quer ler isso comigo? Vamos lá. Você não quer não? Eu vou ler assim mesmo. Apocalipse capítulo 5, versos 6 ao 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Que momento lindo. João vendo isso aqui no mundo espiritual. Ele diz, olha, depois eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Olha para você ver. Ele tinha 7 chifres, e os chifres aqui é o poder, tá? Ele tinha todo o poder. Ele tinha 7 olhos, o número 7 é o número de completo, ou seja, os olhos dele é a onisciência de Deus. Ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele vê todas as coisas. E que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A onisciência e a onipresença de Deus. O poder, a onisciência e a onipresença. Ele está em todos os lugares. Que são os 7 Espíritos que foram enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele recebeu o livro do Pai. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciões prostraram-se diante de quem? Do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações minha e sua, dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Eles diziam, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Cristo atravessa fronteiras para alcançar o nosso coração. Eu não sei qual é a fronteira que o sangue de Cristo está atravessando nesta noite. Talvez é a fronteira da religião, talvez é a fronteira daquele momento no passado onde você foi ferido e você bloqueou o seu coração. Não mais sinto, não mais deixo pessoas falar nessa área na minha vida. Deus está ultrapassando fronteiras nesta noite para curar o nosso coração através do sangue de Cristo. A vida não é uma brincadeira. Você está aqui numa hora e daqui a pouco você já não está. Esses dias eu vi um acidente aéreo em Nova York. Uma família que veio do seu país para Nova York para passear. Uma mãe, 2 filhos, se eu não me engano, o pai, empresários, passeando, celebrando. Tiraram uma foto, entraram no helicóptero. Poucos minutos depois, caiu em um rio e todos foram para a eternidade. Então, posso falar como João Batista agora para você? Então para de brincar com a vida. Para de brincar com a vida, porque você não é o Superman. Você não é a Mulher Maravilha. Você precisa de pessoas, você precisa de Cristo, você precisa de o corpo de Cristo para você sobreviver. Nós precisamos um do outro. E nós precisamos de Cristo. É para isso que essa igreja está estabelecida aqui. É para que você tenha comunhão com o seu irmão, divida as suas orações, parta o seu pão,
compartilhe as suas lágrimas, celebre junto também, mas faça vida junto, para que quando você partir para a eternidade, não venha pessoas ficar apenas lamentando por o que você deveria ter feito, mas que elas possam celebrar quem você era e o legado que você deixou. Eu estava conversando com alguém, essa pessoa perguntou: por que você, quando fala da sua avó, você fala sorrindo, sendo que ela partiu para a eternidade? Eu falei: não tenho motivo de eu ficar triste pela morte da minha avó, porque ela fez todas as coisas que ela queria fazer na face da terra. E nos momentos finais dela, minha avózinha, ela foi minha mãe, né? Então por isso que eu falo dessa forma dela. Nos momentos finais dela, ali no hospital mesmo ali, ela mandou um áudio para mim através do telefone da minha mãe: meu filho, se eu partir hoje, eu parto feliz. Sabe por quê? Porque você está fazendo a obra de Deus, e eu orei a vida inteira para você fazer a obra do Senhor. Como que eu vou ficar triste com um momento desse? Não tem como. Agora, Jesus morreu, e foi por mim e por você. Agora deixa eu ser boca de Jesus aqui para você. Imagine Jesus aqui agora, falando para você, porque às vezes você e eu ficamos assim: eu queria ver Jesus. Imagine Jesus falando isso aqui para você agora. Imagine você lá no momento antes da cruz, aos pés da cruz. Volta agora no passado. Jesus está lá crucificado, ainda vivo, não morreu. E eu e você ali no pé da cruz. E Ele olha para mim e para você e fala assim: se eu morrer agora, eu morro feliz. Sabe por quê? Porque eu sei que a eternidade está garantida. Sinta isso, sinta isso. Alguém que estava condenado à perdição, ouvir de Jesus assim: calma, não precisa de chorar. Mas Jesus, o Senhor está todo ensanguentado. Não, é por você. É por você que eu fiz isso. Agora, eu vou partir, mas é para que você tenha vida eterna. Que você possa sentir esse amor de Deus no seu coração, e através de participarmos agora da ceia do Senhor, que o Senhor venha renovar as suas esperanças, renovar a sua alegria. Saiba que o Cordeiro já foi morto por mim e por você, e agora nós não devemos viver uma vida de culpa. O Senhor está arrancando a culpa de cima dos nossos ombros hoje. Eu deveria ter feito isso, eu não fiz, pastor. Eu deveria ter vivido isso, eu não vivi, pastor. Eu deveria já estar vivendo isso, eu não estou vivendo. Jesus fala para mim e para você nessa noite: você está vivendo o que eu quero que você viva. Então aprenda a dar passos e celebrar todos os dias, antes de você chegar onde você acha que você deseja chegar. Você já orou tanto por uma coisa, que quando você chegou lá, você falou: é só isso? Sabe por quê que isso acontece? É porque nada na face da terra nos satisfaz como o amor de Deus. Que quando eu era criança, que eu não gostava de acordar para ir para a escola, eu acordava com uma senhorinha varrendo o quintal dela no lado de casa, e não tinha às vezes nem comida para comer, e ela acordava de manhã com a vassourinha, e eu escutava assim: Deus é amor. Eu canto e contemplo as obras do Senhor. Era isso todos os dias. Deus é amor. Eu, como criança, eu ficava sem entender. Como Deus é amor se ela veio pedir pó de café para minha avó? Como Deus é amor se está faltando arroz lá, ela vem aqui? Como Deus é amor? Eu sabia das necessidades dela. Mas quando ela acordava de manhã, ela sabia quem já estava olhando para ela. E ela pegava: Deus é amor. Eu contemplo as obras do Senhor. Nada na face da terra vai nos satisfazer como o amor de Deus. Com uma vassoura na mão, ou com a chave de uma BMW ou uma Lamborghini, nada disso se compara ao amor de Deus, encontrar o Cordeiro de Deus. Eu queria fazer uma oração antes de nós ceiarmos. Se você puder colocar de pé. Hoje nós ficamos muito sentados por causa da apresentação. Mas eu quero liderar cada um de nós aqui em uma oração,
E você que está online também, se você puder orar conosco, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os teus olhos e nós vamos juntos orar. Se você puder, repita comigo e fala: Senhor Jesus, nesta noite eu tive a oportunidade de ver o Cordeiro de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Não há mais dúvidas que o preço foi pago. Por isso hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. O Senhor é o suficiente. E hoje eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Renova minha vida. Me dê esperanças para que eu possa viver até a tua volta. Amém, amém. Aleluia. Se você fez essa oração, saiba que o Senhor Jesus mora no seu coração. E Ele fala que todo aquele que aceitou o sangue como o suficiente sacrifício, essa pessoa, ela nasceu de novo. Essa pessoa, ela ganhou uma nova vida. Então agora, se você tem aí o seu emblema, hoje eu quero agradecer a Lília, e eu não sei quem ajudou ela, acho que a irmã dela ajudou, mas tão lindo isso aí que você está nas suas mãos. Quem não tem, os diáconos podem prover. Se você levantar sua mão, se você não pegou ainda o emblema, e os diáconos vão passar para vocês. E quem é casal, é até lindo você fazer isso, né? Você partir aí com seu esposo o pão e vocês dois vai tomar no mesmo biquinho aí. É bom para fazer as pazes, tá? Ah, não gosto de tomar no bico, não. Você casou, é um só. Vai ter que tomar no bico. Então pega aí o seu emblema. Eu quero ler para você o que está em Lucas no capítulo 22. Porque aqui é onde Jesus está com seus discípulos na última ceia. Na quinta-feira, antes da sexta-feira, onde ele seria crucificado, ele senta com os discípulos e ele tem um momento de mesa com eles. E aqui ele pega o pão. Se você tem um pão aí, pega o pão. Ele pega o pão, ele deu graças e ele partiu ali. E ele deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. É por isso que nós ceiamos todos os meses. É lembrando de o que Jesus fez e quem Ele é por nós. Façamos juntos agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo preço que foi pago ali naquela cruz. No versículo 20, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Você vê que está falando no presente, que é derramado. Não é que foi derramado, porque não ficou no passado. É derramado. Todos os dias que você olhar para a palavra de Deus, o sangue dele é derramado sobre aquele ato que você precisa de perdão. O sangue de Cristo, ele está aqui para nos purificar nessa noite.